Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um espaço dedicado a fortalecer famílias e edificar vidas através da Palavra de Deus. Aqui buscamos inspiração, cura e transformação para os nossos lares, baseados nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Por isso, prepara o teu coração, porque hoje Deus tem algo especial para falar com você. Vamos juntos neste momento crescer em fé, amor e sabedoria. Então já curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de compartilhar para não perder nenhuma mensagem poderosa de Deus para a tua vida. Deus abençoe sua vida e a sua família abundantemente. Vamos meditar na palavra de Deus? A minha Bíblia se encontra aberta na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nos diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Esta palavra, irmãos, ela fala muito conosco, aleluia, Jesus. E através desta palavra, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, nós vamos meditar em três temas importantes na nossa vida. Primeiramente, irmãos, vamos meditar, ouvir com atenção e empatia, a importância de ser um bom ouvinte, prestando atenção com o coração e fortalecendo os laços familiares através da escuta ativa, a escuta que você está prestando atenção. Segundo ponto, irmãos, escolher palavras com sabedoria. O poder das palavras no lar, destacando a necessidade de ponderar antes de falar, porque as palavras sejam sempre para edificação e não de destruição. Outro ponto importante, irmãos, é controlar a nossa ira com maturidade espiritual. O impacto do controle da ira nos relacionamentos familiares, promovendo paz e reconciliação em momentos de tensão. Amém? O texto que nós lemos em Tiago, ele nos fala, irmãos, aleluia, Jesus, que quantas vezes em nossas vidas somos rápidos para falar, somos rápidos, mas somos lentos para ouvir. Quantas vezes temos falado, mas não temos ouvido. Em um lar, essa falta de atenção pode criar barreiras invisíveis, que podem nos afastar um do outro, gerar mal entendimento, afastar aqueles que mais amamos. Tiago nos exorta a sermos prontos para ouvir, e isso vai muito além de apenas escutar sons ou palavras. Trata-se de uma disposição do coração. Quando você se dispõe a ouvir alguém, quando você se dispõe a estar ali ouvindo, você está, em outras palavras, dizendo: você é importante para mim, eu valorizo o que você sente e o que você pensa. No entanto, em nosso cotidiano agitado, muitas vezes caímos no erro de apenas ouvir por ouvir, sem realmente prestar atenção. Pense em uma criança que quer compartilhar algo com os pais, mas esses estão distraídos no celular ou pensando no problema do trabalho. Mesmo sem palavras, a mensagem que a criança recebe é que você não está dando importância, que você não presta atenção, que você está dizendo para ela, aleluia, Jesus, que ela não é importante. E isso pode parecer pequeno, mas com o tempo essas desconexões, elas criam distâncias emocionais. Quantas vezes na correria da vida você deixou de ouvir a verdade do seu cônjuge, seus filhos, seus pais? Será que temos nos fechado para as palavras e os sentimentos daqueles que Deus nos confiou? Ouvir de verdade exige empatia, a capacidade de colocar no lugar do outro e tentar entender as suas dores, suas alegrias e as suas preocupações. Isso significa prestar atenção não só nas palavras, mas também nos gestos, nos silêncios e no tom da voz. Jesus era um ouvinte perfeito. Ele ouviu o clamor do cego Bartimeu que gritava por cura. Ele ouviu a mulher samaritana, mesmo sabendo que seus pecados, mesmo sabendo que ela era uma pecadora, e deu a ela palavras de esperança e transformação. Em ambos os casos, ele não interrompeu, não julgou, mas ouviu com paciência e amor. Por isso, pare tudo o que está fazendo e dedique atenção total à pessoa que está falando.
Nosso interesse através de olhares, de gestos, palavras, de afirmação, como eu entendo. Eu estou aqui para você. Prestar atenção, dar ouvido. Isso é importante para o relacionamento. Resista à tentação de interromper ou tentar resolver o problema imediatamente. Às vezes, irmãos, a pessoa só quer ser ouvida. A pessoa só quer que você escute o problema, ela quer desabafar com você. Quando escolhemos ouvir com paciência e empatia, algo extraordinário acontece. Os relacionamentos se fortalecem, a confiança cresce e a paz volta a reinar dentro do lar. Ouvir conecta corações. Uma conversa sincera pode transformar um dia difícil em um momento de união. Muitos conflitos familiares acontecem porque não ouvimos o suficiente, porque não prestamos atenção no que o outro está nos dizendo. Ao escutar, evitamos mal-entendidos e tratamos as questões com mais sabedoria. Onde há amor, onde há compreensão, Deus está presente. Ouvir com o coração é uma forma de refletir o cuidado de Deus por nós. Muitas vezes, nós só ouvimos com os ouvidos, mas não ouvimos com o coração. E Deus, Ele quer que nós escutamos com o coração. Aleluia, Jesus. Por isso, meus irmãos, meus queridos irmãos, todos nós experimentamos o poder das palavras. Elas podem ser como bálsamo para o nosso coração ou como flechas agudas que ferem profundamente. Tiago nos orienta a sermos tardios para falar. Isso não é apenas sobre falar menos, mas sobre falar com sabedoria, com amor e no tempo certo. Quantas vezes no calor de uma discussão dizemos coisas que depois nos arrependemos? A Bíblia nos lembra, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras impensadas podem criar conflitos, machucar relacionamentos e até mesmo destruir lares. Imagine um casal discutindo. Um comentário impulsivo e sem filtro pode transformar um pequeno problema em uma grande briga. Muitas vezes a questão não é tão grave, mas as palavras ditas em raiva são como feridas que demoram a cicatrizar. Será que temos usado nossas palavras para construir ou palavras para destruir em nossos lares? Será que estamos colocando um filtro no que sai da nossa boca? Pedindo sabedoria ao Senhor antes de falar? Ser tardio para falar não significa silenciar diante de problemas importantes, mas sim falar no momento certo, de maneira certa, com a sabedoria de Deus. Porque às vezes uma palavra dita na hora errada pode ter um efeito contrário ao que desejamos. Quando a mulher adúltera foi pega em adultério e foi trazida diante de Cristo, todos esperavam que Jesus dissesse algo imediatamente, que Jesus falasse algo naquele momento, mas Jesus, calmamente, Ele escrevendo na terra, dando tempo para que todos refletissem antes de falar, quando finalmente abriu a boca, suas palavras trouxeram sabedoria e misericórdia. Aquele que dentro de vós, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Antes de falar, pergunte a si mesmo: isso é verdade? É necessário? Isso vai edificar? Em momento de tensão, espere que as emoções se acalmem antes de discutir o problema. Quando for necessário corrigir, faça isso com amor, não com críticas destrutivas. Assim como palavras duras podem ferir, palavras sábias podem curar, fortalecer e transformar. Deus nos deu a capacidade de sermos instrumentos de paz e reconciliação através do que falamos. Muitos lares carecem de palavras de encorajamento. Quantas vezes elogiamos nossos filhos, cônjuges ou familiares? Um simples obrigado, estou orgulhoso de você, eu te amo, pode trazer muita união, pode trazer mais união do que imaginamos.
Se há algo que foi dito e causou dor, tenha a humildade de pedir perdão. Isso não diminui você, mas fortalece o relacionamento. Lembre-se de que nossas palavras refletem o que está no nosso coração. Como Jesus disse em Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. Que o nosso coração esteja cheio da presença de Deus. Que em nossas palavras sejam sempre de bênção. Quando escolhemos ser tardios para falar e ponderar nossas palavras, criamos um ambiente de paz e confiança em nossos lares. Nossas palavras passam a ser usadas como ferramenta de edificação e não de destruição. Comece hoje a elogiar, a não criticar. Faça um esforço consciente para ouvir mais e falar menos. Sempre que for necessário falar algo difícil, peça sabedoria ao Senhor em oração antes de abrir a sua boca. Por isso, meus irmãos, todos nós enfrentamos momentos de irritação e frustração, especialmente dentro do lar, onde nossas emoções estão mais expostas. No texto que nós lemos em Tiago, nos chama a sermos tardios para se irar, mostrando que o controle da ira não é apenas um ato de autocontrole, mas um reflexo da maturidade espiritual. A ira descontrolada pode destruir relacionamento e nos afastar da presença de Deus e afastá-lo no nosso lar. Por isso, meu irmão, aleluia, Jesus, o Senhor, graças a Deus, Ele nos convida a sermos mais pacientes, a termos mansidão, aleluia, Jesus, para que o poder de Deus venha construir e restaurar a nossa família. A ira é uma emoção natural, mas quando mal administrada pode causar um impacto devastador. Palavras ditas em momentos de raiva frequentemente deixam marcas, deixam cicatrizes que podem levar anos para ser curadas. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 29:11. O insensato dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Imagine um pai ou uma mãe que, cansado do trabalho, perde a paciência com o filho por algo pequeno, por algo banal, como um brinquedo fora do lugar. A explosão pode assustar a criança e criar uma barreira emocional, que, se repetida, se tornará cada vez mais difícil de superar. Quantas vezes, no calor da raiva, dizemos e fizemos algo de que nos arrependemos depois? E quantas vezes nossa ira causou dor às pessoas que amamos? Ser tardio para irar não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. Significa escolher responder às situações de forma controlada e com sabedoria, permitindo que o Espírito Santo guie as nossas emoções. Um exemplo poderoso do controle da ira é visto em Jesus, quando ele foi traído por Judas, zombado pelos soldados e injustamente condenado. Jesus podia ter reagido com ira, mas, mais uma vez, Jesus nos dá o exemplo. Ele escolheu o silêncio, a mansidão. Ele sabia que a sua missão era maior do que a injustiça que sofria naquele momento. Quando sentir a ira subindo, dê um passo atrás e respire. Às vezes, irmãos, um breve momento de reflexão pode impedir uma explosão desnecessária. Ore em silêncio, pedindo ao Senhor calma e discernimento para agir com sabedoria. Lembre-se de que controlar a ira não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual e emocional. Quando escolhemos controlar a ira, permitir que a paz reine no lar e criamos um ambiente propício ao diálogo e à reconciliação, em vez de reagir com raiva, a paciência nos dá a oportunidade de ouvir, de compreender melhor o outro, melhor o nosso cônjuge. Muitas vezes a causa da irritação é um simples mal-entendido que poderia ser resolvido com uma conversa calma. Lares onde a mansidão é cultivada se tornam refúgios de segurança e amor, onde todos se sentem valorizados e respeitados. Quando escolhemos a paciência em vez da ira, mostramos o caráter de Cristo em nossas atitudes. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, nos ensina: irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Isso nos lembra que mesmo em momentos de irritação, podemos agir com amor e com paciência para que venhamos ter reconciliação. Observe quais situações costumam despertar sua raiva e peça a Deus que o ajude a lidar com elas de forma saudável. Muitas vezes a nossa ira é alimentada por mágoas não resolvidas. Aprender a perdoar, mesmo quando o outro não pedir perdão. Em momentos de raiva, de ira, escolher o silêncio pode ser a melhor resposta. Isso não significa ignorar o problema, mas esperar o momento certo para lidar com ele. Uma comunicação que edifica é construída com base na sabedoria divina. Ouvir mais, falar com sabedoria e controlar a ira. Quando praticamos esses princípios, criamos um ambiente no qual a paz e o amor de Deus, ele flui livremente nas nossas famílias. Por isso eu quero refletir com você neste momento, nesta palavra, como está a sua comunicação com sua família? Você tem ouvido com o coração, falado com sabedoria e evitado a ira? O que você pode fazer hoje para melhorar a forma como se comunica em casa? Que possamos pedir ao Senhor para nos ajudar a sermos instrumentos de edificação em nossos lares, refletindo o seu amor em cada palavra e atitude. Amém? Vamos orar neste momento, meus irmãos. Ore juntamente comigo. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu me achego neste momento a Ti, Senhor, com o meu coração sedento por transformação, reconhecendo que muitas vezes, ó Pai, temos falhado em ouvir com paciência, Senhor, em falar com sabedoria e em controlar a nossa ira. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, por cada palavra impensada, por cada atitude que feriu nossos entes, ó Deus queridos, e afastou a Tua paz dos nossos lares, Senhor. Pai amado, ensina-nos a sermos prontos para ouvir e compreender os sentimentos e as necessidades daqueles que Tu colocasses ao nosso lado. Que as nossas palavras sejam sempre guiadas por Ti, Jesus. Palavras que edificam, curam e trazem vida. E quando a ira tentar se levantar, dá-nos o domínio próprio para que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, para que sejamos pacificadores e não causadores de divisão. Senhor, visita cada família aqui representada, restaura os lares que estão em conflito, cura os corações feridos e derrama o Teu amor sobre cada um de nós. Que a comunicação em nossos lares seja marcado pela Tua presença, pela Tua graça e pela sabedoria que vem do alto. Esta é a nossa oração, que eu Te agradeço, aleluia Jesus, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esse quem se despede é o vosso irmão em Cristo, pastor José Oliveira.